Seria esse elenco do Goiás em 2025 o melhor Goiás dos últimos anos e até mesmo uma comparação com o Lucas Andrino, que se a gente for olhar, por exemplo, em retrospectiva, as chegadas no Goiás elas sempre foram tratadas como boas, tanto na janela da metade do ano passado para a Série B, com alguns nomes rebuscados, igual por exemplo o Thiago Galhardo, o Regis, acabou não funcionando. Neste ano também aquele início, né, entre dezembro, antes de começar o ano, as contratações do Goiás também foram boas, depois parou e não acabou não funcionando para o estadual. Agora para a Série B é uma chegada assim que, sendo honesto com vocês, o torcedor mais expectativa assim do Goiás, com maior expectativa, não tinha em mente a chegada de jogadores. Tudo bem, são experientes, mas para a Série B são jogadores bons, como o Anselmo Ramon, o Martim Benítez, agora a chegada do Wellington Rato, todas essas na janela agora da metade do ano, basicamente, pós-estadual, o zagueiro Tite também. Eu quero trazer aqui qual seria a minha escalação, fiz aqui um protótipo, né, de como eu montaria esse time do Goiás agora com a chegada do Wellington Rato. Claro que não existe garantia, pode chegar e não dar certo, faz parte, tudo na vida exige um risco. Mas para mim é uma chegada excepcional do Goiás, se não fosse, não teria pelo menos 5 outros clubes interessados, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro, como também na Série B. Da minha opinião sobre o Lucas Andrino, esse trabalho no Goiás e o elenco, que mesmo estando na primeira colocação, ou pelo menos estava, né? Vamos ver esse jogo de amanhã contra o Criciúma, é um Goiás que para mim ele demonstra um respeito à Série B do Campeonato Brasileiro, um respeito ao torcedor, e acho que o torcedor do Goiás também precisa retribuir e mostrar a sua força agora no segundo turno da Série B também. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. Não perca nenhum jogo do Verdão, agora com a chegada do Wellington Rato também, tendo mais um criador, mais um jogador de fato diferente para a gente assistir nessa Série B. Você não perde nenhum jogo com a GIM TV. Por apenas R$30 mensais, você tem acesso a 2 plataformas simultâneas, utilizando a mesma assinatura, então tem como você dividir com um amigo seu, com algum irmão, e o suporte é via WhatsApp. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Tá pensando em vender o seu veículo, mas tá com falta de tempo? Aqui na Flashcar nós fazemos tudo isso para você em até 60 minutos. A novidade em Goiânia é a Flashcar, localizado na rua T28, no setor Bueno. Vender o seu veículo nunca foi tão fácil como agora. Você leva o seu carro até a unidade da Flashcar e faz a sua avaliação em até 60 minutos, apresentando uma oferta para você. Se essa oferta for justa, você fecha o negócio e o pagamento é à vista, via Pix, sem nenhuma burocracia. Veículos de todos os anos e modelos, venda em um flash e receba o seu dinheiro na hora com a Flashcar, o link na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre 2 temáticas. A primeira delas sobre o Lucas Andrino e as últimas contratações ou janelas do Goiás, olhando em retrospectiva aquilo que não funcionou. E de novo, é o Lucas Andrino que consegue bem no mercado e dá uma expectativa boa para o torcedor do Goiás. Será que isso vai funcionar? Em segundo plano, eu quero falar sobre a escalação, sobre como ficaria esse time do Goiás com a chegada agora do Wellington Rato. Vamos falar inicialmente sobre as contratações. E assim, é uma coisa que eu vejo, e não é só o torcedor do Goiás, tá? É do brasileiro em geral, de colocar as coisas em perspectiva. Existem 2 paralelos, aquilo que foi feito e aquilo que foi executado. Se o plano foi bem feito e não funcionou, a culpa não é do torcedor que elogiou uma contratação quando ela aconteceu. Alguns argumentos que eu não consigo entender, tipo, vamos esperar ver o cara jogar para emitir uma opinião. O cara jogou, sei lá, 10 anos no interior, fez 3 gols na carreira, e aí o torcedor que critica uma contratação ruim como essa, dando um exemplo, é taxado com aquele discurso, vamos esperar para ver. Pô, isso para mim tá errado. Você tem o direito de criticar o que está sendo mal feito. Várias contratações do Goiás, inclusive, já foram feitas desta forma. Brenner Culano, DG e por aí vai. Além disso, aí tem aquele outro paralelo. Um jogador mais requintado, mais experiente, como o Wellington Rato chegando. Não é uma boa contratação, vamos esperar para ver. Gente, não é bem assim também. O cara que no ano passado estava no São Paulo, não era um encostado no São Paulo, não. O cara fez 41 jogos, 9 assistências, 1 gol marcado, dos maiores clubes do mundo. Não tem como falar que uma contratação depois de 6 meses não seria uma boa. Claro que é uma boa contratação, mas pode não dar certo. Só que quando o torcedor do Goiás ele olha para trás,
ele vê também algumas janelas de transferências onde as coisas não funcionaram na prática, como por exemplo o time do ano passado e até mesmo o início de ano do Goiás nessa temporada com algumas boas contratações. Olhando agora recentemente, eu não acho que o time que o Goiás formou para o Campeonato Goiano foi bom, tá? Eu acho que as contratações iniciais, elas deram essa sensação. Por quê? Porque de fato o Goiás contratou bons jogadores. Volto a repetir, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Lá em dezembro, tá? Até quando o Goiás anuncia o Wesley Garcia, que foi no dia 27 de dezembro, para mim foi o auge. Por quê? O Goiás, naquele momento na temporada, ele já tinha bons jogadores, como o Juninho no meio de campo, o Wesley Garcia para ser essa referência no ataque. Tinha, por exemplo, outras manutenções importantes, como o do Rafael Gava, o próprio goleiro Tadeu, a chegada, já tinha o William Lepo para lateral direita, o Rodrigo Andrade também já havia sido anunciado para o meio de campo, o Lucas Ribeiro tinha renovado o contrato, então assim, a chegada também do Lucas Lovatti, parecia um elenco interessante, a gente sempre falava, ó, tá faltando aí um centroavante de peso, nunca confiei no Facundo Barceló, um meia de criação, e a tendência é que esse time dê liga para o Campeonato Goiano. Era para ter jogado um pouco melhor, só que como falei, acho que a expectativa gerada pelas contratações em dezembro, tendo em vista tudo que ainda poderia acontecer, ela criou essa maior expectativa em relação ao torcedor do Goiás. Na janela do ano passado, eu também acho que teve um pouquinho dessa sensação. Por quê? Porque o time era horroroso no Campeonato Goiano, aquele elenco do ano passado do Goiás no estadual foi uma afronta para o seu torcedor. Como o Goiás não tinha nada, a chegada de alguns jogadores no improviso, porque o Lucas Andrino teve basicamente uma semana para montar o time, ela já deu outra cara. A chegada, por exemplo, de nomes de peso, como o Thiago Galhardo, chegou também o Edu, né, na janela da metade do ano também. Quem mais? Aquela inicial ali, teve o Regis, teve o Wellington Matheus também, chegou naquela janela. Quem mais? O Marcão também, volante. Enfim, deu uma cara diferente para o Goiás, mas nunca o Lucas Andrino teve um ano completo para ser feito. E nessa temporada eu acho que isso aconteceu. Porque o Goiás ele soma alguns bons jogadores do estadual, juntamente com essa janela agora pós-Série B, que foi muito boa. Né? Se a gente pega as chegadas, para mim tem 4 jogadores aqui que eles são muito acima da média. O Wellington Rato, todas as chegadas, né, basicamente dessa pós-Série B. O Anselmo Ramon, o Benítez e o Tite, tá? São todos jogadores para mim de Série A do Campeonato Brasileiro. Então para mim o Lucas Andrino ele conseguiu abraçar esta chance. Se não funcionar daqui para frente, a culpa não é do Andrino, tá? Pode ser algo no bastidor, tudo bem, mas em termos de contratações, daquilo que ele poderia ir no mercado, não tem como ser mais criativo do que isso, tendo a condição financeira que o Goiás tem, tá? Não tem como. Pode mudar o perfil, você pode até falar assim comigo, olha Guilherme, eu preferiria trazer, por exemplo, um destaque numa Série B ou na Série C de um jogador de 25 anos do que o Wellington Rato. Tudo bem, acho que são outras filosofias. Mas para o momento que o Goiás se encontra na temporada, sem grandes recursos financeiros, o Goiás não está endividado, nada disso. Mas não dá para ultrapassar isso. Essa chegada do Wellington Rato é o limite, o Goiás não vai trazer mais ninguém daqui para frente. E na composição do elenco, eu vejo que hoje ficou faltando. Eu traria mais um volante, tá? Não vou mentir para vocês, não. Um primeiro volante para mim para disputar ali com o Marcão seria uma boa. Mas no restante, cara, o Goiás está bem servido em todas as posições. Se tivesse um dinheirinho sobrando, não vou mentir, não. Traria mais um volante e mais um centroavante para ser reserva. Mas, em termos de Série B, esse elenco que o Goiás tem é muito bom. E que bom que o Lucas Andrino conseguiu se recuperar, apesar dos pedidos de demissão, e não era injusto por parte da torcida. O Goiás não estava funcionando, saiu, trouxe o Jair Ventura, não deu certo. Que essa retomada com boas contratações seja também um recomeço para o Andrino, quem sabe trilhar um caminho mais calmo, algo que ele não teve ainda, desde que chegou no Goiás. Na RJC Assessoria Contábil, o seu negócio está em boas mãos. A arte de registrar o patrimônio, como por exemplo a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, assessoria financeira completa e até mesmo a blindagem do seu negócio com um planejamento inteligente para o pagamento de impostos, a sua declaração e muito mais. Vou deixar o link da RJC aqui embaixo na descrição do vídeo para você fazer a coisa certa com os profissionais parceiros aqui do canal, beleza? Para você que mora em Aparecida de Goiânia e região, convido você a conhecer a Alternativa Bike Shop,
localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida, com bicicletas novas e seminovas, peças, acessórios e pequenas manutenções você encontra também na Alternativa, localizado ali bem pertinho do anel viário de Aparecida de Goiânia, como por exemplo essa linda bicicleta Aro 29, um preço especial por apenas R$ 979,90 à vista ou em até 10 vezes nos cartões de crédito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. Então beleza, já falei sobre esse elenco do Goiás, o Lucas Andrino que para mim até agora faz um trabalho bom dentro daquilo que ele poderia fazer. E vamos para a escalação agora com a chegada do Wellington Rato. Como eu faria esse time do Goiás para hoje, tá? Assim, não, se fosse para hoje o Wesley Garcia não seria o titular, mas eu estou prevendo aqui para 4, 5 rodadas. A metade ali do segundo turno, eu acho que o Goiás ele vai se encaixar basicamente dessa forma. O Tadeu, lateral direito com o Diego Caetano, Messias e o Tite na zaga. Uma zaga, por exemplo, que em termos de Série A o Goiás não teve, quando esteve por lá. O William Lepo acho que vai ser o quebra-galho na lateral esquerda. Tem o Moraes, vamos esperar para ver, mas eu deixaria o Lepo por enquanto. Para mim vem jogando muito bem. O Marcão e o Juninho no meio de campo. Nesta função de um 10, talvez o Wellington Rato, ele também pode jogar pela ponta direita. Pedrinho, Wesley Garcia e o Anselmo Ramon. O que poderia acontecer de mudanças em relação a esse time? Acho que o natural, o Wesley Garcia não deve ser o titular. Então, o que eu faria para hoje? Porque para mim o Wesley Garcia não está bem ainda para ser um titular. Eu colocaria o Rafael Gava nessa função central e deixaria um meio de campo semelhante àquele que o Goiás vinha atuando, tá? Deixando o Wellington Rato pela ponta direita, deixa eu inverter aqui o Wellington Rato com o Pedrinho, agora sim. O Wellington Rato pela ponta direita, o Pedrinho pela ponta esquerda, que é onde ele de fato joga, dois jogadores com essa característica de trazer essa bola para dentro. Pode acontecer, por exemplo, eu já não tô com tanta expectativa no Benítez, mas acredito que ele ainda possa sim se recuperar. O que poderia acontecer mais para frente também? Um meio de campo formado com o Benítez, juntamente com o Juninho e o Marcão, o Wellington Rato e o Pedrinho pelos lados. Ainda teria de opções, né, no banco de reservas, o Rafael Gava para essa função de um 10, o Wesley Garcia e o Wellington Matheus para a função de jogadores pelas beiradas. Se olha para a zaga, por exemplo, além dos dois que eu coloquei aqui, ainda teria o Lucas Ribeiro e o Luiz Felipe. Nas laterais teria o Moraes ainda. E qual outro? O Lovati, certo? Não sobraria um lateral direito. Isso aqui pode ser perigoso, né? Mas talvez o William Lepo não seja um titular. No meio de campo ainda teria o Rodrigo Andrade, teria o Rafael Gava, teria o Gonzalo Freitas. Então, assim, é um time muito bom para a Série B, gente. Muito bom mesmo. Porque na Série B todos os elencos são basicamente iguais. O Goiás ele consegue ter algumas posições, até mesmo sobrando, tá? Jogadores semelhantes para disputar essa posição. O que falta agora? Um bom condicionamento físico. Tirar aquela questão da teoria e colocar em prática. Benítez jogar mais, tá? Se aprimorar fisicamente. A mesma situação do Wellington Rato. Chegar e já encaixar é algo difícil, mas precisa acontecer. O Wesley Garcia voltar a jogar bem. Aí o Wagner Mancini vai ter uma tranquilidade para montar esse elenco, que para mim acho que não vai ter igual, tá? Sendo bem honesto aqui para vocês, esse elenco do Goiás, ele é o melhor da Série B do Brasileiro. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não é disparado, nada disso, tá? Tem bons elencos. Do Coritiba, para mim, com as contratações, se reforçou muito bem. Só que o Goiás, para mim, ele tem jogadores acima da média. O Anselmo Ramon, o Wellington, o Rato, né, no caso, o Benítez, a chegada também do Juninho. O Juninho é espetacular, vem jogando bem nas últimas partidas. O Tadeu, enfim, é um elenco muito bom. O Goiás precisa subir para a Série A. Você pode deixar a sua opinião, como você montaria esse elenco, sabendo que não vai ser fácil, é jogo a jogo e o Goiás precisa tentar chegar nos 35, 37 pontos já nesse primeiro turno, que seria algo espetacular para consolidar o acesso. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. E o link da Bueno Tênis Club também aqui embaixo na descrição do vídeo. Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui apresentar para vocês um de nossos alunos, o Gustavo, que vai falar um pouquinho do tênis para vocês. Ele vai contar um pouco da história dele com o tênis. Gente, meu nome é Gustavo Cabral, eu sou 70 mais, estou aqui, vou fazer agora em setembro, estou 4 anos. Iniciei aqui no tênis no zero. Me encontrei nele, porque na nossa idade a gente tem que fazer alguma atividade física. Então hoje eu faço treino aqui, jogo no ranking
faço minha competição, mesmo com o tamanho da idade que eu tenho. E também faço musculação, faço caminhada. Estou muito feliz aqui. Tênis é um negócio agradabilíssimo. O ambiente é muito saudável, criança, adulto. E um coroa feito eu. O tênis para mim é feito uma terapia. Eu vejo de terapeuta, eu venho pro tênis. Aqui na quadra de tênis, a gente esquece tudo. Quando é no treinamento, se concentra no treinamento. Quando é no jogo, é competir, tentar vencer o adversário. Então aqui a gente esquece de tudo. É mental, físico e qualidade do jogo. Pessoal, não deixe de fazer como o Gustavo. Cuide da sua saúde e vem para